Boa tarde a todos e vamos começar agora o treinamento aqui da tela de CFOP, tá? O objetivo desse treinamento é explicar um pouco para vocês a função de cada opção da tela de CFOP. Tá, então eu não vou mostrar aqui hoje nenhuma operação utilizando o CFOP, com qual CFOP vocês devem utilizar essa opção, tá? É deixar é como se fosse um treinamento um pouco mais avançado, né? Hoje, as pessoas que já têm os cadastros de CFOP prontos ou que precisam fazer alguma manutenção ou de repente tem alguma dúvida se o CFOP está certo, se está errado. Então, com esse treinamento hoje, a gente vai conseguir saber se o nosso CFOP está certo ou o nosso CFOP está errado. Tá? Então, a tela do cadastro de CFOP, ela fica aqui dentro de arquivos, tabela CFOP. Vale lembrar que o CFOP, a sigla CFOP, né, é Código Fiscal de Operação. Então ele só vai servir para empresas que tenham o Conectus e que porventura façam a emissão de notas fiscais de saída ou de entrada. Tá? São nessas opções, nessas operações que eles vão ser utilizados. Então, inicialmente, vocês estão na tela de CFOP, clicando aqui na lupinha, ele vai trazer uma lista de todos os CFOPs que estão ativos para vocês. Tá? Aqui eu tenho a opção de trazer CFOPs ativos e CFOPs não ativos. Tá? Todos os CFOPs que estão hoje em vigor, né, no Brasil, eles já estão cadastrados aqui dentro do sistema, mas eles ainda não estão ativos. Tá? Então você vai precisar digitar o código da natureza de operação aqui na parte de cima e você vai perceber que aqui na descrição ele já vai aparecer o que significa esse CFOP. Então, a partir disso a gente vai ativar ele e a partir desse momento o sistema vai permitir a utilização desses CFOPs. Tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou pegar um CFOP simples, tá? Que é o que a gente mais utiliza, que é o 5102. Então ele tem aqui a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Então, na natureza, a gente vai sempre digitar aqui o código que a gente quer cadastrar no sistema. No caso, ativar, que seria esse botão aqui, ó, CFOP ativo. Do lado dele, a gente tem o complemento. Para que serve o complemento? No complemento, a gente vai cadastrar 1, 2, 3, 4, que ele serve como um complemento para o 5102. Pode ser que eu tenha o 5102 que gera títulos para o meu financeiro e eu posso ter o 5102 que eu não quero que gere título para o meu financeiro. E como é que eu faço isso? Criando complementos. Então eu posso ter o complemento 0, que é o que cria, né? Aqui nessa parte de baixo onde tem gera duplicata. E eu posso ter o 5102 complemento 1 e ele não gerar duplicata. Eu vou deixar essa opção desmarcada. Quando a gente cadastra um CFOP, a primeira vez que a gente utiliza ele, as opções que foram marcadas aqui na parte de baixo, elas ficam desabilitadas. Tá? Então, se você entrar na tabela CFOP do seu Conectus, você vai perceber que você não pode fazer nenhuma alteração aqui na parte de baixo, né? Principalmente nos campos que são chave do nosso sistema. Então, por exemplo, o CFOP ativo. Uma vez que você ativou o CFOP e utilizou ele em alguma operação de compra ou venda,
ele automaticamente fica habilitado para sempre. Você não tem a opção de ir aí desativar. Por que isso? Porque o sistema tem um histórico, né, desse CFOP. Se ele está desativado é porque em algum momento você utilizou esse CFOP para alguma coisa. Então a gente não pode simplesmente deletar ele do sistema. Eu posso apenas desativar esse CFOP. Então vamos lá, vamos continuando aqui, olha. Então eu tenho aqui o complemento, né? Como eu falei que você pode criar complementos para a natureza de operação 502. A descrição. Essa descrição a gente já traz uma descrição padrão, né, do governo, que já tem existe uma tabela, não sei se todos têm conhecimento, mas existe uma tabela com toda essa descrição já para cada um dos CFOPs. Essa opção é editável, eu posso tirar uma parte, eu posso acrescentar uma parte nessa descrição. E aí a gente vai diferenciando esses complementos com descrições diferentes também. Eu poderia colocar a descrição aqui, venda de mercadoria adquirida, e colocar que ele não gera duplicata, por exemplo, na descrição. Essa descrição, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ela, porque é ela que vai ser impressa na nossa nota fiscal de venda. Né? Então, se a gente colocar alguma informação aí que você não queira que saia na nota fiscal, é importante que você faça alguma observação do complemento de forma discreta. Normalmente a gente coloca um asterisco, um pontinho, faz alguma abreviação para que não, só para diferenciar isso dos complementos. Então vamos lá. Então, como eu falei, hoje eu vou passar aqui campo por campo, tá? Alguns dos campos que porventura eu pular ou não falar sobre eles é porque ou ele já foi desativado, né? Ele não tem mais nenhuma função e ele está aqui no sistema por compatibilidade com versões mais antigas, né? Ou ele não vai ser utilizado em processos nas empresas atuais. Não vai ser mais utilizado porque a gente passou a trabalhar com parâmetros em outros locais. Né? No caso lá, por exemplo, do CFOP, das tributações, de PIS, de COFINS, que antigamente a gente fazia tudo dentro do cadastro de CFOP, e agora a gente trabalha dentro do cadastro de NCM. Tá? Então vamos lá. Então, base de cálculo do ICMS, que é essa opção aqui. Nessa tela, a gente tem que informar como que vai ser feita a base de cálculo da nota fiscal de venda. Né? Então, se é total do produto, se é total do produto mais IPI. O próximo campo, diferença não tributada da venda. Aonde que vai ser colocado no livro fiscal a diferença que não for tributada? Né? Se eu tenho produtos com 18% e produtos com isento, o produto isento vai ser colocado em qual campo? Né? Em isenta, em outras, isenta mais auxiliar. Diferença não tributada do serviço. Né? A mesma coisa, onde que vai ser colocada a diferença de serviço não tributado? Se eu tenho serviço com e sem ISS, por exemplo, a gente vai ter como colocar isso em campos diferentes. Diferença não tributada do IPI, a mesma coisa dos anteriores, aonde em qual campo vai ser incluído o valor que não tiver tributo no IPI. No código de serviço, né, que é esse campo aqui, olha, a gente deve informar o código de serviço no caso que eu estiver cadastrando um CFOP para serviço. Então, vocês podem pensar, mas serviço não tem CFOP. Ele não tem CFOP, mas no caso do Connectus, a gente trabalha com a parametrização de impostos na parte de serviço, na parte de CFOP.
Então, a gente precisa criar um CFOP fictício para ele, e dentro desse CFOP eu coloco toda a parte tributária desse serviço. Então, por isso eu tenho esse código de serviço aqui dentro do cadastro de CFOP. Então, no CFOP de serviço, ele é usado para gerar o livro fiscal de serviço, né, quando tem uma nota fiscal de serviço conjugada, ou quando também for feito uma nota fiscal de serviço como pedido de venda. Então, é por isso que ele tem aqui esse CFOP de serviço. O pessoal aqui, que é aqui de São Paulo, pode ser que não conheça a nota fiscal conjugada, né? A nota fiscal conjugada, ela é usada principalmente lá em Brasília, e você consegue fazer a venda de produtos e de serviços numa mesma nota fiscal. Tá? Então, vamos passar agora aqui para a segunda linha. Percentual de ISS. É para a gente informar a parte de serviço, né? Toda essa linha aqui, olha, praticamente, ela é toda referenciada a serviço. Então, aqui no ISS, a gente vai informar o percentual de ISS no serviço. O RET ISS, a gente vai informar o percentual do ISS que será retido no serviço. Aqui nesse terceiro campo, o percentual de redução do INSS, então a gente vai informar o percentual de redução na base do INSS. Né? Aqui eu tenho aqui a retenção de INSS, informar percentual para retenção do INSS. Retenção de fundo rural, né? Para empresas que trabalham com fundo rural, a gente vai informar o percentual dessa retenção do fundo rural aqui. Nesse outro campo, IRF, eu vou informar o percentual de imposto de renda no serviço. Né? Quando eu faço nota fiscal de serviço, eu vou informar para que saia de forma automática o cálculo. Lá na minha nota fiscal de serviço, eu vou informar qual que é o percentual aqui. De PIS e de COFINS, a mesma coisa. Eu vou informar os percentuais de PIS e de COFINS para o serviço. Tá? Contribuição social, né? A gente vai informar aqui o percentual de contribuição social no serviço também. E se a gente tem alguma base de cálculo específica para essa contribuição, né, a gente vai colocar ela aqui. Hoje a gente trabalha com a base de cálculo com a contribuição social lá no cadastro da empresa, então esse daqui acabou sendo desativado. A mesma coisa para o IRPJ. Aqui nesse campo eu vou informar a situação do IPI na venda. Tá? Daqui para cá a gente já continua com parâmetros de venda. Então, ST do IPI. Se eu clico na lupinha, eu tenho algumas opções aqui dentro para a situação de IPI na venda. Aqui a gente não vai mostrar nem falar sobre essas situações. Por quê? Porque quem passa isso para o seu cliente ou os nossos clientes que estão participando desse webinar, o contador é responsável por passar toda essa parametrização. Então aqui na Unis, a gente informa aonde você deve colocar a parametrização, mas qual é o parâmetro, quem passa isso é sempre o seu contador. Eu tenho aqui o código do enquadramento legal do IPI, que é utilizado para as empresas que estão enquadradas como indústria, né? Então, ou que trabalham com o imposto do IPI. Então, eu tenho que clicar aqui na lupa e selecionar também, de acordo com o que o seu contador passar, qual é a opção. Situação do COFINS, né? Vocês podem ver que quase todos os campos, né, quando a gente para o mouse em cima dele, ou quando a gente aponta o mouse sobre a palavra,
do campo, ele dá uma janelinha amarela para a gente, tá vendo? Então, olha, nesse caso aqui, a situação tributária do COFINS deve ser informada quando não incide COFINS, né? Então, essa 99 significa isso. Então, eu tenho algumas informações também aqui sobre a situação do COFINS que tem que ser parametrizada para empresas que necessitam pagar PIS e COFINS. Então, tenho aqui a situação do PIS e a situação do COFINS. A situação do ICMS, que funciona da mesma maneira, então eu clico aqui na lupinha e faço a escolha de qual é a situação de ICMS para esse CFOP. Vale lembrar que essas situações de PIS, de COFINS, de ICMS, tudo isso tem também dentro do cadastro do NCM. Tá? Então, quando eu parametrizar dentro do CFOP e dentro do NCM, o sistema vai sempre priorizar o CFOP. Então, se você deixar nos dois lugares marcado, tanto no CFOP quanto dentro do cadastro do NCM, a opção principal é sempre o CFOP. Se você marcar dentro do NCM, é bom que você deixe desmarcado dentro do CFOP para que não haja problemas, né? Se você deixar de marcar lá no NCM, o que vai acontecer? Toda vez que você utilizar este CFOP, ele vai levar para todos os produtos essas tributações que eu informar aqui. Então, tem vezes que vale a pena a gente colocar dentro do CFOP, tem vezes que vale a pena a gente colocar dentro do NCM. Esse próximo campo aqui, ó, ST, ICMS, SN, ele significa que é a situação tributária do ICMS na condição do Simples Nacional. Então ele também tem uma nova tributação. Para mim ele tá desabilitado porque essa minha empresa aqui ela não está no Simples Nacional. Então o próprio sistema já desabilitou isso aqui para mim. Continuando aqui, o tipo de saída com substituição tributária, né? A gente ele é utilizado num relatório específico, tá? Que é o relatório de controle de estoque com substituição tributária. Então eu tenho que fazer algumas seleções aqui para que esse relatório saia da maneira que eu esperava, tá? Então esse relatório foi muito provavelmente criado para algum cliente e aí a gente disponibilizou para todos os nossos clientes. Eu tenho aqui a natureza de operação da nota fiscal de serviço, né, que é obrigatória a informação quando o cliente emite nota fiscal de serviço eletrônica, né. Então eu tenho aqui as parametrizações para a nota fiscal de serviço eletrônica. Na próxima linha, eu tenho aqui local da prestação. Então, aqui no local da prestação, se você trabalha com nota fiscal eletrônica de serviço, você precisa informar aonde vai ser o local da prestação, se é dentro ou fora do município. Status da operação. O status da operação ele é utilizado num processo que tem dentro do Connectus, que é a separação, né? Então, quando a gente trabalha com o processo de separação de mercadorias, né, lá dentro do nosso almoxarifado, a gente inclui qual que é a operação, o status da operação para esse CFOP quando for emitido um pedido ou uma nota fiscal com esse CFOP. Percentual de crédito de PIS e de COFINS. Ele é utilizado para calcular o custo da mercadoria, né? No caso de que você queira incluir o PIS e o COFINS como um custo para sua mercadoria. Então você coloca aqui o percentual, né, de PIS e de COFINS e ele já inclui isso na entrada. Esse daqui, no caso, é para a entrada. Agora então vamos começar aqui na parte de baixo nas opções de marcar. Então o CFOP ativo, né, eu já tinha falado com vocês,
Então, ele indica se o meu CFOP está ativo ou desativado, se eu não utilizo mais ele. Ele serve como uma opção de faturamento. Então, movimenta estoque. Se você tem o módulo de estoque dentro do sistema, essa opção vai ficar disponível para você. Então, toda vez que eu utilizar esse CFOP, ele vai movimentar ou não o meu estoque. Gera duplicata. Então, quando ativado essa opção, o sistema vai começar a jogar duplicatas ou títulos, né, a pagar e a receber, dependendo da operação lá dentro do meu financeiro. E isso também depende do módulo contratado. Então, depende se você tem o financeiro contratado ou não. Serviço. Serviço, se esse CFOP que você estiver cadastrando for um CFOP de serviço, você vai marcar, vai informar para o sistema que esse CFOP aqui não é um CFOP de venda nem de entrada, ele é um CFOP de serviço. Incide PIS, né? Quando você tiver a incidência de PIS na venda, você vai marcar ele aqui para o sistema fazer o cálculo. A mesma coisa para COFINS e a mesma coisa para o IPI. Então, se você tiver incidência de PIS, de COFINS ou de IPI na sua venda, você vai marcar essa opção e vai informar os percentuais lá dentro do cadastro do NCM. Incide simples. Quando eu marco o incide simples, ele habilita para mim aquela mensagem de que permite crédito do Simples Nacional com tantos por cento. Então, essa opção faz isso. ICMS por dentro. Quando a gente marca esse ICMS por dentro, o sistema vai incluir o valor do ICMS novamente dentro da base de cálculo do seu ICMS para achar um novo valor de ICMS. Então, as pessoas que se identificarem aí com esse ICMS por dentro já podem marcar, porque o sistema vai fazer o cálculo justamente isso. Vai pegar lá a base de cálculo, vai dividir lá por 100, vai diminuir da alíquota de ICMS, vai achar um novo valor de ICMS, e aí com o novo valor de ICMS vai pegar a base, multiplicar pela alíquota novamente e achar o novo valor de ICMS. Calcula ICMS sobre adicionais. Né? Então ele adiciona, ele pega o valor que você colocou lá em adicionais e joga como cálculo de ICMS, como base de cálculo para o ICMS. A mesma coisa IPI. Se eu deixo esse aqui marcado, na hora de fazer a nota tem um campinho lá de adicionais e ele vai pegar o valor que você colocar nesses adicionais e vai incluir ele na base de cálculo do IPI. A alíquota de ICMS reduzida. A alíquota de ICMS reduzida, se você tiver uma redução na base de cálculo do ICMS, você vai marcar ele aqui dentro desse CFOP para quando eu fizer uma venda ou entrada com esse CFOP, ele já vai pegar a alíquota que está lá dentro do cadastro do NCM também. Sem crédito de ICMS e sem crédito de IPI. Como é que isso funciona? Para empresas que trabalham com ICMS e IPI sendo custo da mercadoria, né, para custos de estoque, a gente tem que marcar essa opção. Então, os valores de ICMS e de IPI entram para o custo da mercadoria. Sem crédito de ICMS e ST, né, que é a substituição tributária. Da mesma maneira, quando ativado, o sistema vai pegar o valor de ICMS e ST como custo do seu produto. Isso tudo para estoque. Subtrai INSS retido da nota fiscal. Quando utilizado ele, o valor da duplicata ele vai subtrair o valor de INSS retido na hora que o sistema jogar a duplicata de serviço
no seu financeiro, né? Então, se essa opção estiver marcada, quando eu fizer uma nota, ele vai pegar o valor do INSS retido e vai diminuir do valor total da sua duplicata, lá no seu financeiro. Calcula ISS retido. Então, isso daqui está bem simples. Se você tem ISS retido, você colocou aqui o percentual, você precisa marcar essa opção. Não adianta, tá, gente, colocar só os percentuais aqui em cima. Eu preciso ativar a opção também, senão o sistema não vai fazer. Desconta IR do item de serviço. Ele vai abater o valor do IR do valor sobre o valor do item de serviço lá na duplicata também. Então, quando eu marco isso daqui, o valor do IR ele vai descontar do total que eu tenho que receber desse cliente. Desconto de PIS no item de serviço. Funciona da mesma maneira que o R, vai descontar do valor que eu tenho para receber o valor do PIS. Substituição tributária. Se for um CFOP de substituição tributária, eu tenho que ativar ele aqui para que o sistema reconheça que isso daqui é um CFOP de substituição tributária. Aqui agora na parte de baixo, antes da gente mudar para a próxima aba. No aviso, como é que vai funcionar? O sistema tem uma telinha que vai abrir na hora que eu informar esse CFOP como um lembrete, como um aviso. Então, a informação que eu colocar aqui, né, como aviso, vai ser aquela informação que vai aparecer nessa telinha. Por exemplo, eu quero eu quero informar para o cara que está fazendo meu faturamento, toda vez que ele usar esse CFOP, ele me lembrar, por exemplo, que esse CFOP não gera duplicata. Então eu coloco no aviso aqui, este CFOP não gera duplicata. Então, quando ele puxar o CFOP, vai aparecer uma janelinha com um botãozinho de OK. É só um lembrete, ele não vai ter outra função dentro do sistema. Código de observação. Eu posso trabalhar com códigos pré-formatados, né, de observação. Se eu clicar aqui na minha lupinha, eu já tenho aqui o código 15, que é a observação dizendo base de cálculo reduzida conforme o decreto número tal. Então, eu posso informar só esse código aqui dentro, né? Ou eu posso também digitar nessas 3 linhas aqui, olha, as observações que eu quero para esse meu CFOP. No próximo campo, eu tenho aqui o código de observação do fisco. Então, a informação, o código que eu colocar aqui de observação, por exemplo, que seria essa base de cálculo reduzida, se eu informar só aqui no código de observação da nota fiscal, ele vai lá no dados adicionais do sistema. Se eu informar ele desse lado aqui, ele também vai no código lá na parte de baixo, onde tem aquela parte ali reservado ao fisco, né? Ele não vai imprimir na DANF, mas internamente no arquivo XML ele tem tags para isso. E aí essa observação vai naquela tag de nota da observação reservada para o fisco. Vamos mudar aqui de aba, né? Então é a parte de contabilização e diversos. Toda essa parte aqui de cima é referente à parte de contabilização, né? Eu não vou falar sobre isso hoje, né? Porque hoje a gente está falando só sobre CFOP, mas caso vocês tenham interesse, basta vocês criarem históricos padrão aqui dentro de arquivo, histórico padrão, criar todos os históricos padrão com seu débito e crédito e depois vir aqui e informar qual que é a operação, né?
qual que é o CFAP. Então, a operação é o valor total da nota, tem aqui o valor de ICMS, como é que eu contabilizo o ICMS, como é que eu contabilizo o IPI, como é que eu contabilizo o PIS, né, as contas de débito e crédito, eu vou informar eles aqui. Quando é que eu vou utilizar isso? Eu utilizo isso normalmente quando eu trabalho direto com a contabilização para a contabilidade. Essas notas que forem feitas com esse CFOP, elas não vão passar pelo fiscal, pelo módulo fiscal lá da minha contabilidade, né? Eles vão fazer a integração diretamente pro meu razão, pro meu balancete. Então eu vou jogar direto na conta contábil. O processo padrão, como é que funciona? Eu sempre vou. Eu pego as minhas notas, transfiro elas através de XML para o meu fiscal, né? E do fiscal eu integro com a parte contábil. Tem clientes que preferem fazer direto para a contabilidade. Então, a gente precisa amarrar isso daqui com os históricos padrão para depois a gente fazer a integração. Código de observação também funciona da mesma maneira. Se eu quero mandar uma observação com essa nota lá para minha contabilidade, eu amarro aqui o código, né, de observação que eu já tenho criado no meu sistema. Vamos voltar aqui para a explicação então dessas outras opções. Então aqui, faturamento. Em faturamento, vai indicar para o sistema quais são os CFOPs que compõem o meu faturamento, né? Então é muito importante essa opção, porque às vezes você está lá puxando um relatório e aí você fala, poxa, esse CFOP aqui não faz parte do meu faturamento, ele é uma remessa de brinde, né? Ele é uma remessa de consignação. Então esses CFOPs, eles não participam do faturamento ainda. Então a gente não marca eles. Assim que a gente marcar, a gente começa a sinalizar para o sistema quais são os CFOPs que compõem o faturamento e quais não compõem o faturamento. Atualiza a última compra. Então, atualiza a última compra é toda vez que eu dou entrada numa nota fiscal com um produto, ele vai jogar o meu valor da última compra lá dentro do cadastro desse meu produto. Isso dentro do sistema. CNPJ em branco. O sistema vai permitir que você faça uma nota fiscal, um pedido, né? Um pedido dentro do sistema com CNPJ em branco. Valor em branco, a mesma coisa, ele vai permitir que eu faça um pedido com um produto sem valor, ou um valor em branco. ICMS ST somente observação. Então, quando a gente marca esse campo, o que ele vai fazer? Ele vai levar o valor da ST, né, da substituição tributária, somente como uma observação lá nos dados adicionais do produto, lá nos dados adicionais da nota. Quando a gente marcar o de baixo, ele, em vez de colocar na nota, ele vai colocar na observação do item, que é aquela linhazinha que abre logo abaixo da descrição do item. Ele não faz o cálculo do ST, mas coloca lá o valor que deveria ser feito de ST. O desconto de ICMS, né, ele vai abater o valor do ICMS do item no valor da duplicata. Da mesma maneira que funcionou lá para serviço, vai funcionar também para ICMS. Então, na duplicata vai vir o valor da nota menos o valor do INSS. Cálculo manual. O cálculo manual vai fazer com que o sistema não faça nada automático. Toda a parte de cálculos que ele faria de forma automática, ele vai deixar o campo aberto para você digitar manualmente os valores de impostos que vão sair na nota fiscal. Então, fazendo isso manualmente, você também corre o risco de que a Cefaz te devolva a nota fiscal por os valores não estarem batendo.
Obrigatório pedido de compra. Então, quando você marca isso e faz uma nota fiscal de entrada, você só vai poder gravar essa nota se você tiver um pedido de compra atrelado a ela. Baixa estoque no pedido. Então, quando eu marco essa opção, eu não dou mais baixa pela nota fiscal, que é o padrão, e sim pelo pedido. Então, quando sair a nota fiscal, o sistema já não baixa mais os produtos. Lança número de série é uma opção também que já foi descontinuada. Não validar o F. Não validar o F, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer não vai checar para você se esse CFOP está correto ou não para esse estado. Então você vai conseguir fazer uma nota, por exemplo, para o Rio Grande do Sul com um CFOP 5102, que é um CFOP que seria utilizado para uma venda dentro de São Paulo, né? Quem trabalha aí com faturamento sabe que uma venda para fora do estado seria 6102. Não calcular ISS. Então, quando eu marco essa opção, o sistema leva a alíquota de serviço para a tela de faturamento de serviço. Porém, não efetua o cálculo de ISS na hora da nota. Não calcular AST. Então, o que ele vai fazer? Ele não calcula o valor de ICMS da substituição tributária automaticamente ao salvar o livro fiscal de entrada, né? Você vê que ele, até aqui nesse daqui, olha, a gente tem o balãozinho amarelo que fala exatamente isso que eu comentei. Ele não vai gravar automaticamente, eu teria que colocar isso de forma manual. Aqui no controla retorno, né, eu tenho aqui, quando eu marco essa opção, ele abre uma tela de mercadoria de retorno, né, quando foi feito exclusivamente para um cliente, então a gente não tem muita utilidade aqui para o público em geral. Transfere locais foi uma opção também que foi desativada do sistema. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas se foi desativado no sistema, por que não tirou? Porque, como eu expliquei logo no início, a gente não pode retirar simplesmente informações de dentro do sistema, porque isso no passado foi utilizado. Então, clientes que já foram e que têm consultas, que eles precisam ver alguns dados do sistema, se a gente simplesmente retira a opção, eles perdem todo esse histórico, né? Então a gente não pode simplesmente tirar. Devolução, a gente vai marcar sempre que for um CFOP de devolução, para indicar para o sistema que é a devolução. Movimentamento material de terceiro, né, é utilizado como um complemento nas parametrizações que são feitas quando o cliente trabalha com materiais de terceiro. Então não adianta simplesmente a gente clicar aqui. Ele faz parte de uma série de parâmetros para a gente trabalhar com material de terceiro, caso vocês tenham esse módulo também habilitado no sistema de vocês através do contrato do Unisqui. Repasse de ICMS ST retido. Então, ao marcar essa opção, informar a ST de ICMS número 41 no pedido de venda, é habilitado o grupo de repasse de ICMS ST, né, que foi retida anteriormente em operações interestaduais para o item. Essas informações todas vão para dentro do XML na nota fiscal de entrada. Então, ele é uma informação que não está visível para a gente na DANF, mas internamente, a gente, como eu tinha comentado, a gente tem as tags. E essas tags é que vão dentro do XML. Base de cálculo de IPI com desconto. Então, ele considera o campo de desconto como sendo um desconto na base de cálculo do IPI.
redução de crédito presumido do ICMS. Então, ao a gente marcar a opção, o sistema usa o campo de percentual de crédito de ICMS lá dentro do cadastro do NCM. Tá? Lá dentro a gente tem um campo chamado percentual crédito do ICMS. Então a gente tica aqui e ele vai trabalhar lá com essa redução. Não inclui serviço na nota fiscal, não inclui produto. Na nota fiscal também a gente vai pular por serem campos que foram descontinuados. Não gera livro fiscal. Quando a gente marca essa opção aqui, ele não vai levar esse CFOP de forma automática para o meu livro fiscal. Aqui dentro do Connectus, todo mundo deve estar acostumado, já fez a nota fiscal, entra lá no livro fiscal, né, quando o cliente tenha o módulo de fiscal habilitado, já está lá dentro do seu livro fiscal de entrada, de serviço, de saída. Se eu faço um CFOP com essa opção marcada, de não gera livro fiscal, ele não faz isso automático, eu tenho que rodar um processo para que ele gere aquele livro. Não altera preço médio. Então, quando eu compro um produto com este CFOP e essa opção está ativada, ele não vai fazer nenhuma alteração no meu preço médio daquele produto. Então, às vezes, eu tenho lá, eu vou comprar algum produto que está muito barato, que iria distorcer o meu preço médio, né? E eu não quero que isso aconteça, eu posso, no CFOP, ativar essa opção. Lembrando que uma vez que eu ativo essas opções, eu não tenho mais como desfazer ela. Então, o melhor seria eu criar um complemento, né, para esse tipo de operações que não altera o preço médio. Então, o ICMS-ST partilha entre a UF é a mesma coisa lá do DIFAL, que já foi falado aqui, né? Então, quando eu marco isso daqui, ele habilita a parte lá do DIFAL, né? E essas informações vão para dentro do XML de nota fiscal de venda. Inclui IPI na base de cálculo da substituição tributária. Então, tem clientes que precisam que o valor do IPI componha a base de cálculo para a substituição tributária. É um cálculo diferenciado do que o pessoal está acostumado a fazer, mas existe lugares que é obrigatório ser feito isso. Então, aqui é a opção onde eu faço a inclusão. Né? Então, nessa daqui também distribui ICMS entre o F, que também faz parte da parametrização para o DIFAL. Então, ele está aqui. Já foi feito, não sei se vocês participaram, mas já foi feito um treinamento, inclusive, de como fazer essas parametrizações para o DIFAL. Eu vou pular aqui essa entrada na este filial, que a gente também não está mais trabalhando com essa opção, e vou vir aqui direto para a saída do estoque de terceiro. Então, quando eu marco essa opção e eu trabalho com o estoque de terceiro, ele indica que o produto está saindo do estoque de terceiro. Na opção de baixo, eu vou informar que eu estou dando entrada num estoque de terceiro quando eu faço uma operação com este CFOP. Então, vale lembrar que essas duas opções não é simplesmente marcar essa opção para trabalhar com estoque de terceiro. Tem todo um parâmetro que tem que ser feito em outras telas para que isso funcione. Mas existe a possibilidade da gente trabalhar com o estoque de terceiro no Connectus. Aqui eu tenho aqui também a opção de transfere crédito do Simples Nacional, né? Então ele vai adicionar lá o percentualzinho de crédito que a gente pode
fazer, pode repassar, as empresas do Simples Nacional podem repassar para o seu cliente. Eu tenho aqui na parte de baixo se esse CFOP vai ser utilizado para uma operação não fiscal, né, que é uma opção do SPED. Então eu posso ter aí uma operação que é uma operação não fiscal, mas que tem que ir para o SPED, então eu vou marcar essa opção aqui no sistema. E a lei da transparência, né? Muitos aqui já devem ter visto no final da nota fiscal de vocês, quando a gente vende para consumidor final, a gente tem a obrigatoriedade de informar para o consumidor qual que é a carga tributária daquela nota, né, que o governo obriga a gente a colocar isso lá. Então, para que aquela informação saia lá no final da nota, em dados adicionais, eu preciso marcar essa opção aqui, e lá dentro do cadastro do NCM tem lá a tabelinha, né? A gente inclusive já ensinou como que a gente atualiza de forma automática a tabela dentro do cadastro do NCM. Se você clicar no estado, você vai ver lá que ele preenche lá as alíquotas estadual, federal e também de serviço. Aqui na parte de baixo eu tenho o percentual de ICMS e o percentual de redução do ICMS. Essas opções a gente trabalha com elas agora dentro do cadastro de NCM, né? Quem já criou os NCMs aí sabe que lá dentro já tem. Antigamente a gente trabalhava tudo dentro do CFOP, então hoje esses campos não são mais úteis, né? Aqui faz parte de parametrizações referentes a um desenvolvimento que foi feito para um cliente específico, então não convém a este treinamento. Eu tenho aqui ainda o código KNAI, né? Então, para clientes que fazem utilização da nota fiscal de serviço, a gente configura o código KNAI com alguns parâmetros. Lá dentro dele tem lá o código do serviço, tem o percentual de ISS, tem algumas coisas que a gente faz. Então a gente, depois que parametrizou aquele código, a gente pega a referência dele, né, e puxa aqui na lupinha. Então eu já tenho alguns KNAIs aqui cadastrados, basta eu vir aqui, pesquisar na descrição e incluir ele aqui. A situação tributária do ISSQN é uma parametrização para nota fiscal conjugada, que eu comentei também lá no início do nosso treinamento. Então, todo o cliente que trabalha com nota fiscal conjugada, de venda de produto e serviço, a gente coloca aqui qual que é a situação do ISSQN. Né? E esse tipo de recolhimento também faz parte desses campos aqui que eu tinha comentado, que foi feito para um desenvolvimento para um cliente, e a gente acabou colocando aqui dentro também do cadastro de CFOP. Então eu acredito que eu passei aí com vocês por 99%, né, dos parâmetros que tem dentro do CFOP. A gente desmistificou um pouco, né, essa tabela de CFOP, que é uma tabela bem complexa, que muita gente não fazia ideia, né, para que servia tanto tiquezinho, qual que era a função de cada um dessas opções. Então, eu vou deixar aberto agora aí para que vocês possam tirar algumas dúvidas referentes a essa tela, né? A gente vai ver as perguntas somente referente a esta tela e vamos respondendo aí nos próximos 10 minutos. Eu queria agradecer aí a presença de todas as pessoas,
e uma boa tarde.